Certo pastor, em um belo dia de escola bíblica dominical, chega até as portas da igreja um jovem muito carente e necessitado. Esse pastor logo o chama para assentar-se, adentrar-se na igreja. Aconselha aquele jovem e pede aonde aquele jovem morava. Este jovem, acometido de uma situação financeira catastrófica, as suas roupas eram indignas e os seus calçados praticamente não tinham. Quando aquele jovem vai embora, aquele pastor coloca em seu coração: eu vou presenteá-lo na manhã do dia seguinte. Quando amanhece o dia seguinte, aquele pastor então sai de sua casa, vai para uma loja, pega muitas coisas favoráveis àquele jovem, roupas, calçados, até comida, e leva subindo o morro de uma grande cidade para o lugar onde aquele jovem morava, em uma área muito exilada e muito pobre. Subindo aquele pastor com aquelas posses, ele se depara com um grupo de jovens que o apedrejam para poder roubá-lo. O pastor, ferido, quase ferido de morte, fica caído ao chão, e os presentes que antes era direcionado àquele tal jovem foram levados pelos ladrões. O pastor foi atendido, passou alguns dias internado, e dias depois, este servo de Deus toma a decisão de mais uma vez ir presentear o jovem. Quando ele vai subindo o morro, atencioso, até chegar à casa do jovem, quando ele chega, se depara com o pai do tal jovem que ele tanto sentiu desejo de ajudar. Quando ele chega lá, o pai veio constrangido, triste, e disse: sim, senhor pastor. E ele disse: eu vim aqui trazer presentes ao seu filho. E ele disse: pastor, o meu filho não merece. E o pastor disse: mas eu vim trazer-lhes presente. E então aquele pai angustiado mais uma vez disse: o meu filho não merece, pastor. E o pastor disse: pois bem, mas eu trouxe-lhe presente. Mais uma vez o pai disse: meu filho não merece. Aqueles que lhe apedrejaram dias atrás, um deles era meu filho. Por isso ele não merece os seus presentes. E o pastor disse: eu sei. Ele realmente não merece, mas ele precisa. Bendito seja Deus. O que aprendemos com a lição desse pastor tão amoroso? A nossa vida não é diferente. O Senhor Jesus nos salvou. O Senhor Jesus nos abençoou. O Senhor Jesus não só possibilitou a salvação, mas realmente salvou-nos de uma perdição eterna certa, pelos nossos fracassos, pelos nossos delitos. O nosso pecado, como poderíamos chegar diante de Deus e dizer que não havemos o cometido? Mas o Senhor Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar pelo nosso delito. E o Senhor Jesus diz-nos, através da sua palavra, que não há realmente merecimento da nossa parte. Mas nós precisamos. Porque se fosse por nosso merecimento, nunca ninguém morreria por nós. Porque continuamos errantes e falhos neste mundo. Continuamos pequenos e franzinos. Continuamos cometendo delitos. O nosso coração continua nos enganando. Os nossos passos continuam muitas vezes sendo faciosos, enganosos. Prometemos não errar, mas quando vemos já erramos. E o Senhor Jesus continua com seu amor em nosso favor, dizendo:
eles não merecem, mas eles precisam. Jesus diz ao Pai todo dia, Deus Pai Todo-Poderoso, eles continuam não merecendo, mas eles precisam e eu continuo atuando. A Escritura Sagrada diz, o evangelista João, em uma das epístolas universais: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabeis que temos um advogado que intercede pelas nossas causas, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Achegue-se a Jesus, aproxime-se de Jesus cada dia mais, conheça Jesus cada dia mais, dê valor cada dia mais pelo que Jesus já fez por você. E imagine, Ele deu a sua vida em seu favor. Imagine o que Ele pode continuar fazendo pela sua vida. Você continua não merecendo. Eu continuo não merecendo. Nós não merecemos. Mas nós precisamos. E se precisamos, o Filho de Deus, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está pronto para vir nos presentear com a gloriosa vida eterna. Deus os abençoe. Achegue-se a Jesus. Ame a Jesus. Porque Ele mesmo, nos amou primeiro.